Bom, senhores, vamos ver de forma muito objetiva hoje como nasce uma jurisprudência. A razão desse título é para que vocês entendam de forma muito precária, mas necessária, né? O início processual, né, do sistema jurídico, não bastando apenas saber o conceito de jurisprudência. Então, nós vamos ter uma leve pincelada sobre como tudo acontece para que ela venha a existir. Bom, a jurisprudência é uma das grandes fontes do direito brasileiro. Como já foi de forma inicial falado em sala de aula, ela é produzida indiretamente pelo Estado, somente o Estado é que produz a jurisprudência, e aí nós vamos entender agora como isso acontece, né? Qual é o trajeto para que ela venha a existir. Em termos conceituais, jurisprudência é muito simples, né? Se traduz na decisão de um tribunal, ou melhor dizendo, na decisão reiterada de um tribunal. Mas nós vamos ver agora o que seria essa análise de um tribunal, né? Como acontece o trajeto, né, processual para que a ação venha chegar até um tribunal de justiça. Vamos lá. Inicialmente, vamos pontuar aqui que a jurisprudência, né, de forma bem inquestionável pela doutrina, se traduz no conjunto de decisões que refletem a interpretação majoritária de um mesmo tribunal, ou seja, a interpretação da maioria, né, de um mesmo tribunal, que concretiza um entendimento repetidamente utilizado para que ela exista. E para isso se faz necessário que exista um processo. Então, a jurisprudência nada mais é que um conjunto de decisões reiteradas de um mesmo tribunal. E para que ela exista, nós temos que ter um processo. E é isso que nós vamos analisar agora, o que vem a ser esse, então, processo. O processo, senhores, como que se desenvolve isso, né? O processo se inicia, processo judicial, obviamente, se inicia com a interposição de uma ação judicial. A ação judicial, ela acontece, ela se instrumentaliza por uma petição inicial. Petição quer dizer pedido. Então, a petição inicial é o instrumento, é a peça processual que vai dar início a uma ação judicial. E aí, a partir do recebimento dessa petição inicial, inicia-se o processo. Isso dentro do sistema procedimental ordinário comum. Estamos aqui abordando o aspecto civil, né? O procedimento de uma ação penal ele é completamente diferente. Bom, então o instrumento vai ser essa petição inicial, e para que essa petição inicial seja recebida pelo juiz, seja aceita pelo juiz, ela tem que preencher os requisitos prescritos no Código de Processo Civil do artigo 319 ao 321, né? Ou seja, estou querendo dizer que para que você dê início a um processo, dê início a todo um sistema processual de uma ação judicial, nós temos que protocolar, né? Nós temos que iniciar através de uma petição inicial, e essa petição inicial, senhores, ela é vinculada pela lei. Ela tem que observar o que está prescrito na lei, senão ela não será analisada pelo juiz. E isto os senhores irão estudar futuramente, começarão lá em Teoria Geral do Processo e em Direito Processual Civil. Depois de preenchidas, então, todas as formalidades do Código de Processo Civil, seus ritos, cumprido todos os ritos, né, que essa petição inicial vai passar, e aí vai haver resposta da pessoa que foi chamada ao processo, tem que observar prazos, requisitos, tudo que está no Código de Processo Civil. Tudo é determinado pela lei, porque o nosso sistema é positivo, né? Então não se faz justiça de qualquer jeito. A justiça ela acontece dentro de um rito processual, do sistema processual de direito. E
depois de cumprir, então, todos os requisitos necessários no processo, passado todas as fases necessárias, nós vamos chegar aonde? Vamos chegar à decisão final desse processo, que nós chamamos, a tão esperada, né, sentença terminativa de mérito. E quem vai proferir essa sentença terminativa de mérito é o juiz de direito. Esse juiz da sua causa, onde você iniciou essa ação, nós chamamos então de juiz natural da causa ou juízo aquó, né? Aquele juiz que vai decidir a sua causa, que conhece as partes, ali onde iniciou essa ação judicial, onde se formou esse processo. Então, posso com toda certeza dizer para vocês que a decisão mais esperada é essa sentença terminativa de mérito, porque é ela quem vai solucionar a causa, é ela quem vai decidir esse processo. Então, o juiz, ele vai dizer quem tem, quem não tem razão ali naquele processo, segundo o que foi comprovado, que foi demonstrado durante todas as fases processuais, né, com todas as oportunidades processuais previstas no Código de Processo Civil. E vale lembrar aqui também que dentro de um processo existem outros tipos de decisões que nada tem a ver com a sentença terminativa de mérito, são as decisões interlocutórias. Essas decidem questões incidentais dentro do processo, um pedido qualquer feito pelas partes e etc. Né, como, por exemplo, o arrolamento de testemunhas. Então, essas decisões, nós chamamos, essas decisões que não põem fim ao processo, são chamadas de decisões interlocutórias. A decisão taxativa que põe fim, que decide o mérito, é a sentença terminativa de mérito, tá bom? Bom, após a sentença terminativa de mérito, naturalmente vai abrir, naturalmente e automaticamente vai abrir o prazo processual estabelecido em lei para interposição de recurso por qualquer uma das partes envolvidas no processo, ou inclusive para ambas, né? As duas podem recorrer se elas acharem que devem recorrerem daquela sentença que o juiz proferiu, sentença terminativa de mérito. Então, não ficando satisfeitas dentro do prazo de lei, abre esse tempo, né, disponível para que essas partes interponham um recurso. Bom, mas antes disso, é importante lembrar que, se as partes ficarem satisfeitas com a sentença terminativa de mérito e não quiserem interpor recurso, essa ação ela vai ter seu fim, né? Esse processo termina ali, ou seja, vai ser executado, vai ser cumprido o que ficou determinado na sentença e aí acabou, encerrou o processo e naturalmente ele será arquivado, né, posteriormente. Mas, e quando isso acontece, senhores, quando as partes não interpõem recurso, e aí cumpre-se o que está ali na sentença, nós dizemos que a sentença transitou em julgado. Então, o que significa sentença transitar em julgado? Significa que houve um prazo legal para interposição de recurso, as partes não fizeram, as partes ficaram satisfeitas com a sentença e não interpuseram recurso, tá? Então, sentença transitada em julgado quer dizer que transcorreu o prazo para interposição de recurso e isso não foi feito em função da satisfação das partes com aquela sentença, tá? Que é bem difícil de acontecer. Normalmente há recurso, né? Principalmente a parte que não teve sucesso na causa, normalmente ela vai recorrer da sentença do juiz. Então, caso as partes ou uma das partes não fique satisfeita com a sentença terminativa de mérito do juiz a qual eles terão um prazo de lei para recorrer ao Tribunal de Justiça Estadual, no caso em Goiânia, que nós conhecemos por justiça de segunda instância ou de segundo grau, para que eles analisem o seu recurso e mantenha ou reforme a sentença desse juiz a qual, que é a sentença terminativa de mérito. Essa justiça, esse Tribunal de Justiça, essa justiça de segundo grau ou de segunda instância, ela está em um grau, obviamente, superior. Então, não vai ser mais aquele juiz a qual que vai julgar o seu processo, não tem lógica nisso. Será um colegiado, um tribunal. Então, o tribunal, para nós, representa uma instância superior
àquela que você iniciou o processo, e significa também um colegiado. Então não será mais só um juiz único, um juiz singular, único, que vai julgar o seu recurso e analisar todo o processo. Será um colegiado, terão vários juízes, e esses juízes são desembargadores. O que significa isso? São juízes que já estão um certo tempo na profissão, né, na magistratura, e já foram promovidos. Então, esses desembargadores, pessoas mais experientes, eles irão reanalisar o processo e vai analisar e vai julgar o seu recurso, né, acatando ou rejeitando, modificando no todo ou em parte aquela sentença do juiz acó. São pessoas que têm um olhar, né, diferenciado para todas as questões envolvidas, né, são extremamente vinculados ao direito constitucional, e eles, obviamente, que não vão mais julgar causas iniciais, eles só julgam a nível de recurso. Normalmente, o recurso interposto da sentença terminativa de mérito é o recurso de apelação, e a partir daí, então, recebido o seu recurso, porque o recurso também tem que preencher todos os requisitos processuais, senão ele não será analisado, tem todo um requisito processual para que ele aconteça, todo um preparo, né? Esses desembargadores, esse colegiado de juízes desembargadores, vão manter ou reformar essa sentença terminativa de mérito, num todo ou em parte. Assim, quando esse colegiado, esse tribunal, emite a sua decisão, né, por maioria, essa decisão desse colegiado nós chamamos de acórdão. Então, a decisão de um tribunal, de um colegiado, se chama acórdão. E a decisão de um juiz singular, que põe fim ao processo, se chama sentença terminativa de mérito, tá bom? Então, após a decisão do tribunal, tendo ela outras decisões reiteradas no mesmo, né, por esse mesmo tribunal, nós vamos dizer que essa decisão, esse acordo, representa uma jurisprudência. Então, a jurisprudência, como eu já tinha colocado uma vez, se eu não me engano, no quadro para vocês, é uma palavra que pode ser seccionada. Jurisprudência, prudência do direito. É um direito prudente, é um direito cauteloso. E vocês podem perceber essa cautela diante de todo esse sistema, de tudo isso que é complexo, que demora, né, para acontecer, para que esse tribunal possa fazer uma análise, né? Nós temos aí todo um transcorrer processual, com todas as oportunidades processuais, constitucionais que têm que ser observadas, né? Que são fiscalizados pelo próprio Estado. Depois você interpõe o recurso, né? Que é uma garantia processual constitucional, né, do duplo grau de jurisdição, você ter o direito de ter uma nova decisão sobre aquele caso, isso para garantia, para manutenção da segurança jurídica, né, das partes no processo. Daí, esse tribunal, esse colegiado, né, que não é mais um juiz único, singular, lá inicial da causa, mas são desembargadores, vão reanalisar o processo e julgar ali o seu recurso. E daí, então, ele vai manter ou reformar a sentença terminativa de mérito. Então, é uma decisão mais cuidadosa, mais apurada, né, mais cautelosa ali naquele processo. Por isso, jurisprudência, direito prudente, né? E a partir da jurisprudência, nós temos alguns outros desdobramentos que nós vamos ver no próximo tópico, tá bom? Para nossa próxima aula. E aí nós vamos entender o que vem a ser a súmula vinculante, etc. O que é um precedente, por aí vai. Então, jurisprudências são decisões reiteradas dos tribunais, que é um colegiado, são vários desembargadores que julgam, juízes que já estão há um certo tempo na profissão, foram promovidos e assim por diante, né? Então, quando um tribunal começa a dar decisões reiteradas sobre aquele assunto, nós podemos dizer que existe uma jurisprudência já sobre aquele assunto. Bom, senhores, então, na próxima nós continuamos.